boas-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu prossigo aqui com a discussão do processo civilizatório da Darcy Ribeiro em homenagem e celebração ao centenário desse grande antropólogo. Aqui eu faço a parte 3, as civilizações mundiais, e mais especificamente a discussão sobre a Revolução Mercantil e a civilização mercantil salvacionista. No próximo vídeo eu faço sobre a civilização mercantil moderna. A Revolução Mercantil ela foi fundada numa nova tecnologia de navegação oceânica baseada nos instrumentos de orientação e de navegação. E ela também se baseava na descoberta de procedimentos mecânicos e numa nova metalurgia, na renovação das artes da guerra com armas de fogo aperfeiçoadas, canhões, morteiros e espingardas que criavam a artilharia naval. Outras técnicas, como moinhos de vento aperfeiçoados, rodas hidráulicas que acionavam foles siderúrgicos, marteletes, serras, afiadoras e outras máquinas. Desenvolveram-se também fábricas de papel, tipografias para impressão de livros com tipos móveis e também a produção de instrumentos ópticos. A questão é que toda essa nova tecnologia, desenvolvida basicamente nas áreas de dominação dos impérios despóticos salvacionistas, é o que possibilitou a primeira ruptura real com o feudalismo. E essa alteração não se deu por ataques externos de povos pastoris, mas no interior das áreas feudalizadas, não apenas para criar outro ciclo restaurador, mas agora para implantar formações socioculturais que seriam as primeiras civilizações de base mundial. As potencialidades dessa nova revolução tecnológica se realizaram através de dois processos civilizatórios sucessivos mais relacionados. O primeiro com o surgimento e expansão dos impérios mercantis salvacionistas através das guerras de reconquista de territórios dominados por impérios despóticos salvacionistas. O segundo, pelo amadurecimento dos esforços seculares de restauração da Europa feudalizada, que vão restaurar e vão resultar na instauração do capitalismo mercantil moderno. Os dois tiveram como particularidade, com relação aos impérios anteriores, o seu caráter mundial, que é expresso tanto na sua projeção geográfica sobre a Terra, quanto na sua capacidade de estancar o desenvolvimento paralelo de outros processos civilizatórios. Os impérios mercantis salvacionistas e o colonialismo escravista. E esses impérios mercantis salvacionistas eles vão surgir na virada do século XV para o século XVI em duas áreas marginais, tanto cultural quanto geograficamente, da Europa, na Ibéria e na Rússia. Ambos impérios tiraram das energias mobilizadas para reconquistar os seus territórios, que eram ocupados por árabes e por tártaros mongóis, a força necessária para as façanhas da sua própria expansão salvacionista. A Ibéria possuía a vantagem de avançar sobre o Atlântico. Portugal já vinha explorando a costa africana desde o começo do século XV e ele encontrava sucessivamente Cabo Verde e a Costa do Ouro e contorna a partir dali o Cabo da Boa Esperança e afinal estabelece uma rota marítima para a Índia. Na sequência, Portugal subjuga parte da costa ocidental e parte da costa oriental da Índia e de Malaca e ocupa Adén e Hormuz, interceptando assim a antiga via de especiarias. Vai se apoderar do arquipélago de Sonda, da Indochina e do Brasil. A Espanha chega às Antilhas com Colombo e se expande a partir daí por todo o continente americano e implanta também domínios coloniais e feitorias no Extremo Oriente. A Rússia, como extremidade europeia, estendendo-se por toda a Eurásia continental, acaba também por chegar à América com a ocupação do Alasca. Essas expansões simultâneas fazem com que a Europa lance as bases da primeira civilização mundial, mas é também a Europa mais islamizada, feita herdeira tanto das inovações tecnológicas como dos princípios institucionais do patrimônio muçulmano. As duas civilizações tinham experimentado séculos de invasão islâmica e tártaro-mongólica. A Ibéria, ocupada desde o século VII pelos mouros, vinha intensificando as lutas pela reconquista desde o século XIV, mas só conseguiu completar no final do século XV. E essa guerra era tão obsessiva e rendeu tanto sacrifício que no seu decorrer toda a sociedade foi transfigurada para servir ao propósito daquela guerra. As ordens religiosas, por exemplo, se tornaram mais ricas e mais poderosas do que a própria nobreza, diferenciaram corpos especiais de sacerdotes guerreiros e a Igreja Católica se fez herdeira de boa parte da terra reconquistada aos infiéis. Houve uma ligação muito profunda entre o papado
e as monarquias ibéricas, principalmente pelo empenho antirreformista de Madrid, lembrando que a reforma protestante, iniciada pelo Martim Lutero na Alemanha, começou mais ou menos no mesmo período, e essa conjuntura propicia à Ibéria o título de domínio exclusivo sobre todas as terras descobertas ou a serem descobertas, para além de uma linha imaginária, além de privilégio de erigir e dirigir a Santa Inquisição, de cristianizar o gentio com a qualidade de vigários apostólicos, investidos da condição de patronato universal e até o direito de cobrar os dízimos e outras rendas da igreja, que depois seriam ressarcidas pela coroa. No entanto, a derrota e a expulsão dos núcleos islâmicos da Ibéria também foram destruídos nesse processo, o seu sistema agrário que tinha sido implantado com base numa agricultura de regadio de alta tecnologia. E isso é interessante porque no livro do Jorge Abelardo Ramos, A História da Nação Latino-Americana, quando ele relata o atraso da Espanha, atraso no sentido de um desenvolvimento maior do capitalismo, ele relata a mesma questão. E ele escreve na mesma época do Darcy Ribeiro. À medida que os novos senhores aristocráticos clericais se apossavam das terras intensamente cultivadas, transformavam-nas em pastagens para a criação de ovelhas, substituindo a fartura gerada por uma agricultura mais racionalizada pela penúria dessa sistema pecuarista. Essa alteração estrutural acabou expulsando os camponeses das terras, que foram lançados à miséria e à mendicância, reduziu o tamanho da população tanto no campo como nas cidades. Essa alteração, então, reflete a estrutura e a configuração do Império Mercantil Salvacionista, assumido pela Ibéria para levar a cabo a luta de reconquista. Ela foi capaz de absorver e generalizar a tecnologia da Revolução Mercantil, mas foi incapaz de se tornar uma das principais matrizes do capitalismo, de modo que, ao se desenvolver mais o capitalismo mundial, a Ibéria, e aí Portugal e Espanha, perdeu substância quando entrou em contato com as formações maduramente capitalistas. A Rússia moscovita, ela amadureceu o seu perfil étnico-nacional a partir do estado rural artesanal, sob pressão do domínio tártaro-mongólico. A sua classe dominante cresceu e enriqueceu no exercício da função de coletora de tributos para a Horda de Ouro, mas quando finalmente conseguiu a sua emancipação, toda aquela energia mobilizada para a defesa e a expansão não permitiu que se configurasse uma formação sociocultural capaz de desenvolver o próprio capitalismo. A configuração cultural nos dois impérios mercantis salvacionistas surgiu profundamente impregnada pelos elementos tomados de tradições despóticas salvacionistas que haviam dominado seus povos ao longo de séculos e por inovações surgidas em razão da oposição àquele domínio. E no plano ideológico, fazem-se movimentos messiânicos de extensão da cristandade como cruzados contemporâneos. A Ibéria com um fanatismo religioso só comparável aos primeiros impulsos muçulmanos, conforma os capitães da conquista como híbridos de traficantes e de cruzados e se lança com igual furor à erradicação das heresias no seio de suas próprias populações, através da flagelação dos suspeitos de impiedade, das cessas públicas de cremação de hereges e da expulsão de centenas de milhares de mouros e judeus que tinham podido viver na península ao longo de séculos sob o domínio sarraceno. O confisco e a expulsão dos mouros e judeus foi uma oportunidade para a classe dominante ibérica se apropriar de uma riqueza substantiva, mas também significou um retrocesso cultural sem igual. Isso porque artesãos qualificados, granjeiros, comerciantes e outras atividades acabaram sendo erradicadas. E a destruição desse extrato social fez cair substancialmente o nível técnico das atividades agrícolas e manufatureiras e desmontou a estrutura produtiva nacional que integrava as diversas esferas produtivas, o que contribuiu muito para tornar Portugal e Espanha inaptos à Revolução Industrial. A Rússia, quando ela se expande, ela assume a feição mais despótica do que salvacionista, mas é igualmente movida pelo afã de ser a terceira Roma, na integração do patriciado de Moscou no czarismo, no esforço de cristianizar as populações do seu território, na expansão numérica do seu clero
e na intolerância religiosa, que mais tarde explodiria nos pogroms, que eram aqueles processos de linchamento público de judeus e de basicamente de roubar o que essas pessoas tinham. E que vai ser a base também do antissemitismo moderno na Alemanha. Na estruturação socioeconômica dos dois impérios prevaleceram os princípios da inspiração despótica oriental sobre os princípios do nascente capitalismo. Isso é evidente no fato de que, acima de um empresariado burguês capitalista disposto a enfrentar a nobreza e o clero, foi implantada uma vasta burocracia controladora do poder político-militar e arrecadadora de tributos. Os monopólios estatais eles são expandidos sobre os diversos setores produtivos, se generaliza e prepondera em relação às empresas privadas. Nos dois casos, o russo e o ibérico, o Estado empresário ele explora as minas e as fábricas, estancos de sal, de fumo, de diamantes e o comércio externo e muitos outros setores e acaba arrecadando tributos e distribui regalias e títulos nobiliárquicos. Os impérios coloniais ibero-americanos eles foram estruturados como contraparte dessa formação mercantil salvacionista pela via da atualização histórica, conformando o novo colonialismo escravista. O escravismo colonial não é uma revivência das etapas passadas da humanidade, mas foi parte complementar de um mesmo processo que tinha como centro dinâmico as potências ibéricas e como áreas periféricas, como proletariados externos, as populações concentradas nas colônias. A dominação nas colônias se deu fundamentalmente através da erradicação da classe dominante local, concessão de terras com propriedade latifundiária aos conquistadores, a adoção de formas escravistas e a implantação de patriciados burocráticos representantes do poder real. Na região mesoamericana e no altiplano andino, onde o contingente indígena já estava disciplinado para o trabalho, a escravidão foi institucionalizada sob a forma da mita e da encomienda. A encomienda era justificada pelo esforço de salvação eterna via evangelização do gentio, cuja catequização era atribuída ao encomendeiro. Essa é uma instituição que vem da Reconquista. A mita era uma instituição original da América, mais ou menos incaica, que fornecia trabalhadores a certas atividades sazonais aos impérios do Alto Peru. Com a conquista e colonização, ela acabou se tornando uma obrigatoriedade do trabalho nas minas para os espanhóis. E essa realidade converteu os caciques em meros aliciadores de força de trabalho. Essa exploração desumana levou a um despovoamento das regiões de modo a preocupar a coroa. E o receio era o desastre econômico que viria da perda daquela escravaria barata, porque seu custo era basicamente o da conquista e parecia inesgotável. A população originária ela foi dizimada pelas pestes trazidas pela Europa e pelo desgaste do trabalho escravo, e essa população originária então ela estava tendendo a um desaparecimento e ao mesmo tempo ela era substituída por uma nova casta de mestiços que eram resistentes às enfermidades, mas também eram resistentes ao trabalho escravo, tendentes a uma rebeldia maior e em seu lugar na estratificação social eles encontravam uma base racial que não identificava com o europeu nem com o indígena, que era a tal da ninguémdade. Outras regiões da América retornaram ao escravismo greco-romano na forma mais crua pela escravização de indígenas locais, ao ponto de, dado desgaste, serem substituídos pela transladação de milhares de escravos africanos para as plantations e as minas. O Darcy destaca que esse foi o maior movimento de atualização histórica de povos jamais levado a efeito mediante a destribalização e deculturação de milhões de índios e negros e seu engajamento em novos sistemas econômicos na qualidade de camadas subalternas. E através da colonização escravista e do despotismo salvacionista foram criadas condições super opressivas de compulsão aculturativas que, com a destruição de milhares de etnias, o desgaste de milhões de trabalhadores e a desqualificação de setores técnicos e profissionais especializados dos povos conquistados, incorporaram os neo-americanos à macroetnia hispânica e lusitana, como um vasto proletariado externo de simples trabalhadores braçais,
para, sobre essa massa indiferenciada e degradada, infundir as características essenciais dos seus futuros perfis étnicos nacionais. Então você vê a descrição clara aí do que eles chamam de transfiguração étnica. O poder deculturador e aculturador desse processo de atualização histórica foi ainda maior que o dos processos equivalentes de romanização e de islamização, como se constata pela uniformidade linguística e cultural dos povos americanos, como se que são muito mais homogêneos, embora numérica e espacialmente maiores do que as populações da própria Península Ibérica e de qualquer outra área do mundo. E aqui a gente vê, né, o germe da tese da Nova Roma, dessa romanização, dessa ladinização, que cria uma macroetnia latino-americana, e que isso o elemento de um potencial humano e a base do otimismo da Darcy Ribeiro, que mesmo sob toda essa violência e barbárie, algo não intencional, mestiço, inédito, integrado e por isso mesmo potencialmente mais aberto e inovador, surge aqui nas Américas. Todos que aqui se instalam acabam sendo americanizados, são aculturados. E nessas circunstâncias, em lugar de progredir tecnológica e institucionalmente para formas mais maduramente capitalistas de produção e estruturação da sociedade, foram acentuadas nas áreas coloniais as tendências mais despóticas e nas áreas metropolitanas a propensão a regredir episodicamente às formas feudais, quando a autoridade imperial se via suplantada pela nobreza latifundiária e pelo clero. Bom, para quem chegou até aqui, peço que curta o vídeo, divulgue nosso trabalho. Quem não se inscreveu, se inscreva, conheçam os nossos outros vídeos. E como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o próximo vídeo.